especial. Hoje nós estamos aqui numa data muito especial. Você sabe, né? Hoje é um dia que a gente está comemorando uma coisa bem legal. Todo mundo sabe, né? Sim. Que dia é hoje? Sim. Hã? Metade do ano. Ah! Caramba, a obreira já entregou tudo já. Gente, você tem noção disso aqui? Põe aqui, obreira. Você tem noção disso, ó? Ó, olha isso. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Já o quê? Meu ano. Foi. Metade do ano foi. Metade do ano foi. Eu estou assim, inconformada. Puxa vida. Então significa que você está na metade do ano? Sim ou não? Sim. Você está na metade da sua história. Peraí, vai entrar. Você não está no meio do ano. Você está na metade da sua história. E por que eu digo isso? Porque eu sei o que acontece em todo começo de ano. Todo começo de ano, você vai, faz as suas metas. Faz ou não faz? Não é normal você fazer as suas metas? Ai, nesse ano, eu vou ser uma pessoa mais tranquila. Nesse ano, eu vou ser uma pessoa que eu vou ser mais organizada financeiramente. Eu vou chegar lá no final do ano, ó, é janeiro. Eu vou chegar lá em dezembro, eu vou ter dinheiro guardado para poder fazer uma viagem dos sonhos, ou para comprar, conquistar uma coisa legal que eu quero. Janeiro é assim. Tá todo mundo determinando. Ah, eu vou perder esse ano quantos quilos? Quantos quilos eu vou perder esse ano? Ah, esse ano eu vou fazer tal coisa. Ah, esse ano eu vou ser uma pessoa de fé. São as promessas que você faz para você, com metas que você quer alcançar. Só que aí, sabe o que acontece? O tempo ele não passa. Ele não passa mais. A palavra do Senhor fala que o tempo seria remido. A gente sabe que a gente está no final dos tempos, porque o tempo passa, gente. Voa. Ele não passa. O tempo o quê? Voa. Voa. E aí você se depara com o dia de hoje, que é quando começa o primeiro dia de... Volta aí, Pedro. Primeiro dia de julho. E você fala, peraí, é o segundo semestre agora. E o que eu fiz? Aí vem a pergunta. Aí às vezes, vem a pergunta, o que eu fiz? Junto com essa pergunta vem uma tristeza, às vezes. Não só uma tristeza, mas até assim um desânimo, sabe? Porque você fala assim, puxa vida, eu falei que eu ia fazer X, Y, Z. O tempo passou e eu não fiz. Você já sentiu algo do gênero? Você fica talvez, eu vou usar um termo forte, mas talvez algumas pessoas vão se identificar. Você fica decepcionado às vezes com você. Você fala assim, puxa vida, eu falei que eu ia ser uma pessoa de fé nesse ano e eu não sou de fé. Falei que esse ano eu ia ser uma pessoa de oração, pela metade do ano eu não sou uma pessoa de oração. Falei que eu ia fazer o que tinha que fazer, que eu ia mudar, que eu ia vencer, que eu ia conquistar, que eu ia prosperar. E a gente está na metade do ano, e aí você olha e fala, puxa, eu não fiz nada. O
que eu prometi que ia fazer para mudar. E aí vem aquela tristeza. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo disse isso, ele estava deixando claro que o passado dá para modificar alguma coisa? Não. Quem escreveu isso foi Paulo. Quem era Paulo no passado? Um cara terrível. Um cara que matava cristãos, mandava matar cristãos, prendia cristãos. Perseguidor de Cristo. Quando Jesus vai barrar ele, Jesus fala, Jesus diz, você me persegue. Ele não fala, você persegue os meus filhos. Perseguidor total. E ele, com certeza, tinha muitos sentimentos tristes agora que ele se converteu, pelo passado. Como eu pude fazer aquilo com Deus? Mas aquilo que ele fez ia mudar? Alguém tem condição de mudar o passado? Então o que ele entendeu? O passado eu não posso mudar. Então o passado vai ficar para trás. O que eu posso mudar? Para frente. Então eu vou caminhar seguindo algo que é Deus. Que é a vontade de Deus, eu vou olhar para frente. Por que eu estou te falando isso? Porque muita gente chega no meio do ano e aí ela destrói o resto do ano. Porque ela fala assim, eu não consegui nada até agora, se eu não mudei até agora, se eu não cumpri, ela fica decepcionada com ela mesma e fala, nem vou fazer mais, nem vou me esforçar mais. Esse sentimento, gente, é um sentimento totalmente destrutivo, porque você ainda tem tudo isso aqui, ó. 6 meses, 26 semanas e 2 dias, 180 dias no total, 264.960 mil minutos. Olha isso. E os segundos? Olha só. Quanto aqui? 15.897.600 o quê? Segundos. Gente, eu sei que é claro que se a gente fez uma meta em janeiro, era para a gente ter cumprido. Mas se você não alcançou ainda, se você está ainda devagar, não joga tudo para cima não. Se você falou assim, esse ano não ia mais, por exemplo, cair, e aí você caiu. Aí você fala, esquece, esse ano está perdido. Não está. Não está. Está perdido, gente? Não está perdido. O que falta para você é 2 coisas. Falta 2 coisas para você. A primeira coisa é você consagrar sua vida ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Então, 2 coisas você precisa para você vencer. A primeira coisa é a parte de Deus. Você consagra a sua vida ao Senhor. E o Senhor vai te abençoar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa? O que é a segunda coisa, Breno? Volta lá. O que é a segunda coisa, pastor? Ué, a primeira coisa você entendeu, né? A primeira coisa que você precisa é o quê? É o quê? Consagrar a sua vida ao Senhor. Consagrar a sua vida ao Senhor. Então, tudo que você for fazer, você vai consagrar. Você vai trabalhar, você vai consagrar aquele trabalho a Deus. Você vai comer, você vai consagrar aquela comida a Deus. Você está em reunião de família, um momento de família, você vai consagrar a tua família a Deus. É consagrar.
Você tem planos, objetivos, metas. Eu fiz uma meta, eu quero comprar um carro, eu quero comprar não sei o que, viajar, eu quero mudar de casa, eu quero fazer tal coisa. O que você quer? E aí, você pega aquele plano e a primeira coisa você tem que fazer o quê? Consagrar ao Senhor. Senhor, eu consagro. Senhor, me abençoa. A gente precisa da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus a gente vai chegar a algum lugar? Então isso é um ponto. E o outro ponto é aquilo. Esse é o outro ponto. Alguém sabe me dizer? Deixar Deus na direção. Esse é o primeiro ponto. Deixar Deus na direção. Porque se você entregou tudo na direção de Deus, Ele está na sua direção. Esse é o primeiro ponto. Não parar. Não parar. Acelerar. Ter o controle da sua vida. Não parar. Peraí, está chegando mais perto. É confiar, né? Confiar. Não parar, confiar, ser constante. Mas o Gabriel falou assim, ó, uma coisa importantíssima. Não, vem cá, Gabriel, que você foi muito inteligente. Fala aí para todo mundo ouvir. Manter o controle. Manter o controle da sua vida, ele falou. Manter o controle da sua vida. É quase isso. É isso. Mas eu quero que você entenda. O que é isso daqui, gente? Alguém sabe me falar? Velocímetro. Isso daqui é um painel. Painel de um carro. Certo? Um painel de carro. Quem tem carro? Quem dirige? Quem não dirige está apoiando na maionese. Quem dirige sabe o que é isso daí. O nome disso daí são marcadores. Que marcadores? Um ali, ó, esse maior ali, ele vai marcar o quê? Velocidade. A velocidade. Ele vai marcar a velocidade. Se está mais rápido, se está muito devagar, se está muito rápido. Não tem esse objetivo. O outro ali, ó, do meio, tem o objetivo do quê? Gasolina. Tem gasolina? Não tem? E o de lá é o quê? Se esquenta. Aquele ali é se está aquecido, não está. Como que está ali? Se aqueceu ou não. E aí, eu estava vendo isso e eu falei, que coisa, né? Eu tinha ido num treinamento, né, de empresa, como alguns de vocês já sabem, né, que eu tinha falado. E aí, isso foi uma das coisas que eles tinham falado. Eles falavam assim, ó, que a empresa, toda empresa, ela pode, né, arrebentar ou falir. E aqui no Brasil, tipo, mais de 90% das empresas, ele foi colocando a porcentagem lá das coisas, a maioria é o quê? Falha. E aí ele estava falando, né, o governo não ajuda, tudo é difícil e tudo mais, nossa economia. Mas ele falou, o principal ponto que define se uma empresa vai vencer ou vai perder, vai falir, são os marcadores. Os marcadores. E aí acho que os marcadores. E aí eles falaram assim, olha, é igual o carro. Eu tenho ali um marcador do carro. Aquele ponteiro da gasolina ali, ele vai dizer quanto eu tenho de gasolina, não vai? Se ali está apontando que eu estou sem gasolina, que estou chegando ali perto da reserva, qual é a minha ação? O que eu tenho que fazer? Nada? Abastecer. Eu tenho que fazer o quê? Gasolina. Então ele tem um objetivo, o marcador. Ele me avisa que eu preciso tomar uma atitude para resolver o problema. Se aquece, se sobe aquele lado, o aquecimento, estava lá e o carro aqueceu. Pelo marcador eu falei, opa, vai encostar o carro, está fervendo.
Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Vai explodir tudo. Se eu não encostar, não ver, pular, não ver o que está faltando, mandar consertar, o que vai acontecer? Vai explodir tudo. Vai estourar. Vai ferver geral. Os marcadores servem para indicar para a gente se a gente precisa tomar uma atitude. Qual atitude que a gente precisa tomar? O controle ali da velocidade, eu estou numa pista e eu tenho controle. Esses dias meu pai falou, nossa, você está a quanto? Eu falei, eu estou a 120, eu estava numa pista expressa. Ele falou, que perigo, dá a impressão que a gente está a 70. E dava a impressão que estava com os vidros fechados, tudo, o carro mais tranquilo ali, mais confortável. Dava a impressão que estava a 70. Mas estava a 120. Se não tivesse um marcador, eu ia no olho. E aí poderia perder o controle lá na frente, porque eu ia estar o quê? No olho. Se o marcador não me avisar que a gasolina vai acabar, eu vou saber quando vai acabar. O que vai acontecer? Eu vou ficar na rua. A gasolina vai acabar no meio da estrada, eu vou ficar na mão. Vai parar de funcionar o carro. Marcadores são importantes. E a gente não se atenta nisso. A nossa vida é como um carro. A nossa vida é como um carro. Você entrega Deus para a direção da sua vida, mas o carro é a sua vida. E os marcadores vão dizer aí, você tem metas. Você tem que aprender a olhar marcadores e falar assim, peraí, eu vou alcançar essa meta ou eu tenho que tomar uma atitude? Porque se continuar assim, eu não vou alcançar essa meta. O exemplo, a gente está no desafio lá do peso, né? Tem uma galera aí, né, o William? O William quer vencer, viu, gente? Ele é em primeiro. E ali, ele e a Thalita estão os dois no pódio. E eu vou falar uma coisa. Todo dia eu tenho que fazer um pouco, não é? O marcador, no caso de uma empresa, são números, né? Que a gente coloca quanto que eu bati de meta, quanto que entrou, quanto que eu gastei de material. Teve material que foi devolvido, foi jogado fora, estragado, é prejuízo. Quanto que eu tive de lucro. No caso da empresa, os marcadores são números. Mas no caso da nossa vida, os marcadores estão dentro da nossa mente. Os marcadores é quando a gente tem que refletir sobre algo para identificar se a gente precisa mudar alguma coisa. Como que tá as coisas? Como que tá? Ah, sua meta é perder o peso, mas se eu quero perder 60 quilos, o que eu tenho que fazer cada mês para eu perder 30, 60, 20, 10, a sua meta que você colocar? Você tem que parar e tem que pensar. Às vezes você vai até pro papel, você te sai da cabeça e vai pro papel, mas você tem que pensar. Você tem que pensar, poxa, a minha vida tá legal? Eu tô feliz? Eu não tô por quê? Eu não tô conseguindo mudar? E às vezes, tudo tá aí, ó, te mostrando que você tem que mudar. Deus está te mostrando os marcadores. Você olha para a sua vida e você consegue identificar. Está errado do jeito como está indo. Tem alguma coisa errada. Eu preciso tomar uma atitude. Mas aí essa atitude às vezes não vem. E se essa atitude não vier, como que você vai mudar? Eu fiz o seguinte. Eu trouxe aqui 7 perguntas para fazer vocês pensarem. Essas 7 perguntas que eu trouxe aqui serão os marcadores.
Já? Eles já se olham entre eles. E ele já está ali. Eu levantei primeiro. Eu ainda não mandei levantar a mão, não. O Gabriel está tão animado quanto as crianças lá de cima. Então, olha, estão animados. Então, eu trouxe aqui 7 perguntas, são 7 marcadores. Essa pergunta vai fazer a gente pensar. Então, essas perguntas, elas vão fazer a gente pensar. Vamos pensar? Vamos botar a cabeça para pensar? Olha que Deus está mandando passagem de pensamento. A gente aprendeu a semana passada sobre o pensamento. Essa semana sobre a cabeça. Ó, Deus está querendo que a gente fique inteligente. E os marcadores estão aqui. A gente vai analisar. O marcador é para mostrar para a gente. Se ele der uma luzinha aqui, tem algo errado aí, ó, vai ter que mudar aí. Fechou? Então vamos lá. Gabriel, que foi o primeiro desde anteontem, está com a mão levantada. Vai lá, Gabriel, sobre a vida espiritual. Tem sobre a vida espiritual, Gabriel. Alto e claro. Vida espiritual. Qual o seu nível de comunhão com Deus? Seu lobo pré-frontal está ativado, ou seja, está orando, lendo a Bíblia. Vamos lá, ó. Quando eu falei alto e claro, eu precisava correr também, assim. Hã? Eu tô pra você, segurei. Vamos lá. Ó, presta atenção. A pergunta que vai te fazer pensar na sua vida espiritual é essa daqui, ó. Qual é o seu nível de comunhão com Deus? Eu quero que você pense. Pensa aí. Qual que é o seu nível de comunhão com Deus? Tem gente que não sabe nem o que isso significa, né? Como assim? Aí que vem aqui, ó. Seu lobo pré-frontal, que a gente falou que se você orar, você vai estar ali ativado, inteligente. Você está ali, está ativado? Que a gente falou domingo. Você está assim, ó. Bem inteligente. Está orando bastante. Como que está a sua comunhão com Deus? Ah, pastora, eu nem oro. É um sinal de que pode dar tudo errado. Seu carro vai parar no meio do caminho. Você não vai mais continuar seguindo. Olha só. Você está orando, você está lendo a Bíblia? Ah, pastora, é muito corrido para mim. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Você não encontra 10 minutos nas 24 horas que você tem num dia para ler a palavra do Senhor. Então essa pergunta, qual é o seu nível de comunhão com Deus? Essa pergunta é para te fazer pensar agora. Essa pergunta é para te fazer pensar. E aí? Como que você está com Deus? Se Jesus voltasse nesse exato momento, agora. Estou aqui falando, de repente, ficou só a roupa da pastora aqui. Você ia ficar olhando a roupa da pastora caindo? Ou você ia subir junto com a pastora e ir embora e a sua roupa ia cair também? Como que está a sua comunhão? Ah, não, eu sou salvo, mas você não ora. Você não fala com Deus. Você não lê a Bíblia. Você não está conseguindo enxergar os marcadores. A oração é um marcador. Se você não ora, você está longe de Deus. Aí você fala, não, eu sou de Deus, Deus está aqui ó, no meu coração. Eu vivo ouvindo pessoas falando, não, Deus está aqui no meu coração. E a pessoa está com um cigarro na boca, ela não ora, ela está em pecado, a vida é totalmente entristecendo a Deus completamente, dando brecha para o diabo agir, e ela fala, não, eu sou filho de Deus. Gente, se eu estou no carro
e tá lá pitando lá, que eu tô na reserva, não adianta eu falar assim, não, tá na reserva, mas eu posso chegar na praia, eu posso andar aí 300 quilômetros na reserva, que eu vou. Não, você precisa o quê? Você precisa parar e abastecer. Não adianta você ficar falando as coisas da sua boca. O marcador é o que marca. O marcador é o que marca. É números. É o marcador ali. Peraí, quantas vezes eu oro? Eu estou lendo a Bíblia todos os dias? Quantos dias eu estou sem ler a Bíblia? Então não adianta eu falar, eu estou bem com Deus. Você tem que criar um alerta e falar, opa, agora eu vou orar. Porque quando acende a luzinha ali de que você está na reserva, não é para você sentar e chorar, é para te avisar. Você tem que o quê? Abastecer. Se você fosse uma pessoa inteligente, você ia abastecer antes mesmo de chegar na reserva. Para não correr o risco de você não ter um lugar para você abastecer e ficar no meio do caminho. Se você é inteligente, você já olha o marcador de cara. Agora tem gente que o marcador está marcando. Ela vai até parar. E ela não toma nenhuma atitude. Você vai até parar, falar que você é de Deus, que está tudo certo, que está tudo bem, e não vai tomar nenhuma atitude para de verdade isso acontecer. Está conseguindo entender, gente? É sobre isso. Qual o segundo marcador aqui? Ó? Segundo marcador. Área familiar. Como? Área familiar. Como você tem se relacionado com familiares? Sua casa é um lugar de paz? A minha casa é de Jesus. Eu já ouvi isso, sabe quantas vezes? 1 milhão de vezes. Eu já ouvi isso de pessoas que nem conhecem Jesus. Mas falam, minha casa é de Deus. Aí agora vamos para os marcadores, que é o marcador que vai dar para a gente a direção. Será que é mesmo? Será que está tudo certo? Será que está tudo certo? Do mesmo jeito que lá, você fala assim, poxa, pastora, minha meta é ter uma vida espiritual com Deus abençoada. Pronto, o marcador está te mostrando. Você vai ter que orar, vai ter que fazer as coisas, senão você vai chegar no final do ano e você não vai ter conseguido aquilo que você quer. Do mesmo jeito aqui com a sua família. A pergunta que vai ser um marcador agora é essa aqui, ó. Como você se relaciona com a sua família? A sua casa é um lugar de paz? Como que você se relaciona com a sua família? Você trata bem a sua esposa, seu marido, os seus filhos, os seus pais, com amor, com carinho, com respeito. Como você se relaciona? Ou você nem conversa? Ou em casa, tua mulher que se vire para organizar as coisas, você chega em casa, está cansado, vive na sua, no seu canto, fica no celular. Qual é o teu relacionamento com a sua família? Minha família é uma bênção. Isso é o que você disse. Agora vamos para os marcadores. Os marcadores dizem o quê? Está tudo como tem que estar? Ou será que tem ali um ponteirinho ali, ó, descendo, falando assim, ó, o nível de união, ó, tá... o nível de amor tá... Consegue entender? Baixando o nível? Talvez está assim. E você está lá, não está tudo bem. Você colocou na sua meta lá em janeiro, eu quero que minha família seja unida. É a metade do ano. Sua família não é unida, está cada vez mais distante, talvez. E aí? Se continuar desse jeito, vai parar. Vai parar. Aí quando o casamento para, quando o relacionamento do pai e do filho estraga, para, aí fala assim, eu não sei por quê. Eu não sei por que isso aconteceu.
O marcador estava lá. Você não queria enxergar. Você tem que dar atenção para os seus filhos, tem que dar atenção para o seu cônjuge, tem que dar atenção para os seus pais, procurar, sabe, se relacionar bem. A nossa casa, gente, olha aqui para mim. A nossa casa tem que ser um refúgio de paz. A gente trabalha o dia inteiro e a gente é rodeado de pessoas que não têm paz. A gente não vive com pessoas 100% da paz. A gente é rodeado com gente que não tem paz. Eu atendo um cliente que não tem paz. Vou fazer um trabalho na casa da pessoa que não tem paz. Então, tipo, quando eu chego na minha casa, o que eu tenho que encontrar na minha casa? Paz. Na minha casa eu tenho que ser uma casa de confusão, de briga, de contenda. Não. Tem que ser uma casa de paz, de união, de amor, de carinho. Eu não sei se as suas metas que você fez lá em janeiro tinha alguma coisa em relação à sua família. Mas você olha para os marcadores. Não, pastora, desde quando eu terminei lá, minha família tem melhorado muito. A gente está mais unido, está melhor. Amém. Então, você tá bem. Você está conseguindo acompanhar aqui o marcador para deixar sempre com gasolina aí a sua vida. É isso. Agora, se não, as coisas não estão como eu gostaria que tivesse, pastor. Aí você tem que tomar uma atitude. Quem vai pegar o próximo aqui? Vai lá. Qual a próxima pergunta? Área da saúde. Você está saudável e satisfeito com sua saúde? A pergunta que a gente não gosta. Você está saudável? Você está satisfeito com a sua saúde? Está satisfeito? Está saudável? Tem gente que fala assim, não, estou satisfeito. Estou satisfeito. Mas aí vem a pergunta, você está satisfeito e saudável? Porque às vezes, para você não é um problema. Por exemplo, não tem problema, eu como açúcar, não estou nem aí com a diabetes, eu posso engordar, não estou nem aí com peso. Tem gente que para ela não é um problema. Ela está satisfeita. Mas ela está saudável? Você está saudável? Porque se você não estiver saudável, logo você vai deixar de estar satisfeito. Porque quando a gente pode comer o que a gente quer, a gente está satisfeito, feliz. Mas quando a gente começa a ter uma doença por causa daquilo que a gente fez de errado, aí vem o quê? Vem a insatisfação. Vem a insatisfação, né? E aí? Então é o marcador. É o marcador. O marcador chamando aí, está satisfeito? As meninas começaram a fazer, falaram, quer saber, eu não vou entrar dessa vez não. Aí vem a pergunta, você está satisfeita? Não estou, porque é difícil. Porque um pouco que eu abro e guardo tudo de novo. E aí eu já quero o quê? Desistir. E aí eu desisto, eu não tenho. E aí eu acabo às vezes fazendo aquilo que eu falei para você ali, que não é a solução. Estraguei. Eu vim emagrecendo, aí você dá uma estragada, sabe? Você anula todo o resto. Você anula todo o resto. Essa não é a saída. Anula todo o resto. Tinha um jovem que ele estava aí, 1 ano, sem cair. Mais de 1 ano. Ele ficou sem colocar uma gota de bebida na boca. E aí ele caiu. Quando ele caiu, sabe o que aconteceu? Foi um dia por 1 ano. Ou seja, ele jogou no lixo 1 ano por causa daquele um dia. Já era, acabou. Eu vi. Quando na verdade ele ter caído
Era um marcador de, cara, você vai ter que levantar. Senão as coisas não vão ficar bem. Não, já conserta e vamos seguir, a vida consertando. Mas aí vem aquele sentimento de decepção com você mesmo, quando você promete que vai fazer uma coisa e você falha. Quem já teve um sentimento? E aí você joga tudo para o alto. Tudo aquilo que você já tinha, todo o progresso que você já tinha o quê? Conseguido. Entende? Deus hoje está falando para a gente, acorda. Vamos parar de jogar para cima. Ah, mas não deu certo lá. Não vai olhar para lá, agora vai olhar para cá. Não vai olhar para lá. Vai olhar para onde? Para frente. Vai olhar para onde tem que olhar. Amém, pessoal? Amém. É sobre isso. E essa pergunta é um marcador. Porque essa pergunta me fez pensar. Essa pergunta de, você tá satisfeita, mas você está saudável? Aí depois chora, né? Aí quando fica doente, Jesus, cura a minha saúde, mas quando eu posso lutar pela minha saúde, eu não tenho impulso de querer fazer. Isso é um problema. A gente pode ser assim? Não. Então Deus está nos alertando. Próximo. Aqui. Vai lá. Qual a próxima pergunta que vai despertar um marcador aí na sua cabeça? Obra de Deus. Você se dedica em fazer a obra ativamente ou só pratica no culto? Ou só participa disso, só participa do culto. Então, olha só. Sobre a obra. Como que é? Talvez você falou, não, esse ano eu vou me dedicar, vou fazer a obra de Deus, vou ajudar nas crianças, vou acontecer. Como que é? A pergunta é, você faz a obra ou você participa do culto? Porque são coisas diferentes. Você consegue entender a diferença? Participar do culto, qualquer pessoa pode entrar na porta e fazer o quê? Participar. E se tiver um cachorrinho, igual teve lá no final do ano, o cachorrinho entrou ali, eu falei, deixa. Ele estava participando do culto. Mas ele estava fazendo a obra? Não. Fazer a obra é diferente. Fazer a obra tem que estender as mangas. Isso dá trabalho. Você tem que deixar de fazer umas coisas para você. Você tem que deixar de fazer umas coisas para você. É, porque o seu tempo é teu. É ou não é? O seu tempo não é teu? Seu tempo é todo teu. Quando você faz a obra, você pega uma parte do teu tempo e oferta para Deus. Você tem que deixar de fazer uma coisa para você. Né? Você deixa, eu podia usar esse tempo que eu vou limpar a igreja, eu podia estar limpando a minha casa, eu podia estar fazendo as coisas para mim, mas eu estou aqui, né, fazendo a obra, cuidando das crianças, ajudando, limpando, me colocando à disposição, ficando com as crianças, dando aulinha, ensaiando música, dando todo o cuidado que eles não teriam. Mas aí sobe esse marcador. Sobe o marcador. E aí? Você participa do culto ou você faz a obra? Duas coisas são diferentes. Cuidar da minha vida espiritual é oração, jejum, ler a palavra de Deus, minha comunhão com Deus. Mas fazer a obra é oferta. Fazer a obra é oferta. Você tanto oferta fisicamente, quando você está ali dizimando, ofertando, você está dando as suas ofertas, né, cuidando da obra. O seu dízimo cuida da obra. A gente pegou a semana passada, distribuindo um pouco para nossas crianças, porque tem pessoas que cuidam da obra. E o outro jeito é com o seu tempo. Você dedicando o seu tempo, fazendo. Você está fazendo? Como que está essa parte?
Ou você acha que essa parte não é importante? Só é importante o que tem a ver com você. E não o que tem a ver com os outros. Tem gente que acha que não é importante essa parte. Tem gente que fala, não, fui para a igreja. Não é importante eu me colocar à disposição para trabalhar. Mas é. E se você colocou lá na sua meta que você quer crescer na obra de Deus, que você quer ser muito usado por Deus na casa dele, esse marcador é para você pensar como que você está. Amém? Próximo. Área emocional. Você tem conseguido lidar com seus sentimentos e emoções ou está surtando? Olha só. Você está surtando? Você viu que a área emocional também tem a ver com a saúde, né? Mas não é a saúde física. É aqui, ó. É a nossa cabeça, os nossos sentimentos. Você está conseguindo lidar com seus sentimentos, com as emoções? Ou você surta? Você é uma pessoa explosiva, que estoura? Tem gente que, quando ela era do mundo, ela não tinha direção. Um carro desgovernado era o quê? Bate, machuca tudo. Se mata. Aí você vem para a igreja, agora você tem Deus para estar na sua direção. Mas aí você não organiza a sua cabeça. Como você não ora, qual é o sistema que manda? Límbico. Aprenderam, né? O sistema límbico, que é aquele que o quê? Toma decisão por impulso, toma decisão sem pensar, sem raciocinar, na emoção. E aí você vai ser essa pessoa que fala o que não deve falar, que surta, que é ingrata, que fala besteira, que entra em parafuso. Mas Jesus te chamou para você ser diferente. Jesus te chamou para você ter paz. Para você ter paz. Então, você precisa olhar e falar assim, peraí, como será que está meu emocional? Você está surtando? Do nada? Você é o tipo de pessoa que você não tem motivo para falar assim, nossa, aconteceu uma coisa terrível, a pessoa surtou, ficou nervosa, porque aconteceu uma coisa terrível. Não, do nada. Tem pessoas que não sabem lidar com a vida. Tudo só reclama, tudo amaldiçoa, tudo, sabe? Tem ódio, quer se vingar, vive na raiva, vive querendo puxar o tapete pro outro. A pessoa ali, ela está num emocional ruim. Quem já viu pessoas assim? Que a pessoa te puxa para baixo e fala assim, eu, hein? Não dá nem vontade de ficar no mesmo ambiente com esse tipo de pessoa. Você pode parar para pensar. Não dá medo? Dá medo. E você vai ser esse tipo de pessoa? A pessoa que, tipo, está desequilibrada. Para olhar. Você para pensar. Você se pega chorando do nada. Tudo você leva para o pessoal, como se fosse a vítima. É porque o seu emocional não está bem. Tem gente que reage com grosseria e tem gente que reage se vitimizando. A outra pessoa falou, ela pronto. Ela já se vitimiza. Já acha que é o fim da picada ali. Não. Para pensar, como que está a sua mente? Como que está a sua cabeça? Isso é muito importante, amém? Próximo. Quem vai aqui? Área financeira. Você tem se esforçado e se organizado para conquistar as bênçãos de Deus? Olha só. Área financeira. Todo mundo quer ter uma vida confortável, sem dívida. É ou não é? Uma vida sem dívida
é uma vida verdadeiramente de paz. Uma pessoa endividada que fala assim, eu não sei como eu vou pagar essa conta esse mês. Essa pessoa tem paz? Não. A pessoa que tem paz é aquela que ela não tem dívida. Ela trabalha, ela é organizada, ela gasta dentro daquilo que ela já se organizou, já colocou no papel os marcadores, aquilo que ela pode gastar. A vida dela não é um tiro no escuro. Ela não fala assim, bom, eu gasto o que precisar. Não. Uma pessoa organizada, ela é a pessoa que vai fazer uma planilha, que vai colocar lá na planilha o quanto que ela ganha, o quanto que ela gasta, o quanto que ela quer ajuntar. Ela tem um papel. E aí tem gente que, tipo, não, tá aqui na minha cabeça. Do jeito como tá na cabeça, ó, do jeito que entra, sai. Sai. Ela trabalha e parece um saquetel furado, sabe? Um saco, tudo que ela trabalha, ela pega o salário dela, coloca no saco, mas aí o saco tá o quê? Furado. Furado. Ela é um saco furado. Porque ela não tem marcador, gente. Não tem marcador. Antigamente, eu não sabia quanto que eu tinha que vender na fábrica para ter lucro. Então, se eu não tinha o número, eu vendia o quê? Quanto dava, mas não tinha uma meta, sempre teve. Mas era uma meta do quê? Da cabeça. Fonte, vozes da minha cabeça. Não era um marcador real. Peraí, quanto que eu gasto? O valor da madeira, valor da cola, valor do parafuso, o valor da manutenção das coisas, o verniz, o tiner, a lixa, os materiais, os produtos, as máquinas, o maquinário. É bico, é uma coisa, é outra, é água, é luz, é aluguel, salário de funcionário, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o que lá. Quando começou a colocar ali, eu falei, eu tenho que vender tudo isso. Então por isso que não estava dando certo. Porque eu não sabia que eu tinha que vender tudo isso. Eu vendia o valor e falava, pô, esse valor é alto. Eu esquecia para onde ia cada coisa, porque eu tinha que fazer um cálculo. Quanto sai para eu vender uma quantidade que pudesse ter lucro à empresa. E às vezes na sua vida você faz igual. Você gasta quanto precisa. Acabou o dinheiro, passa no cartão. Acabou o cartão, pede emprestado o cartão. Vai indo. É infinitamente sem fim. E não é assim. É assim, gente. Eu vi uma menina falar assim, eu sinto vontade, eu gasto muito. A menina falou assim, eu sinto vontade de tirar da minha vida as pessoas que me fazem gastar muito. Mas aonde eu vou, eu estou. Então é difícil. Eu sinto vontade de tirar a pessoa que me faz gastar muito. Mas aonde eu vou, eu estou. Ou seja, ela, né? Ela era a pessoa que era o saquetel furado ali. Gente, organização. Lembra que em janeiro você falou que você queria conquistar tal coisa, fazer tal coisa, juntar o X, viajar para tal lugar. E aí? Metade do ano. E agora? Não fiz nada. Você não vai deixar a meta morrer. Mesmo que ela atrase. Pô, mas pisei na bola, pastor. Eu preciso de 12 meses para conseguir organizar direito. Tudo bem. Quem ia viajar em dezembro vai viajar em junho. Mas não deixe o seu sonho morrer. Você consegue entender? Não deixe de fazer o que você tem que fazer. Pastor, eu não sei me organizar. Quando terminar o culto, você me procura. Você me procura.
dia alguém me pegou pela mão e me ajudou. Alguém me pegou pela mão, fui pro Sebrae, alguém me pegou pela mão e falou assim, ó, tá errado. Você tem que fazer assim, 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 assim. Eu fui humilde para aprender. Quando eu fui humilde para aprender, pô, venceu, porque a bênção de Deus já tinha, mas a bênção de Deus com uma pessoa burra, que eu era. A bênção de Deus com uma pessoa desorganizada. A bênção de Deus estava lá. Mas a nossa vida não é de 50% de Deus, é de 100%. Os 50% de Deus, os 50%, nossa, Deus está falando, meu filho, eu estou com a bênção aqui, mas você só toma atitude errada. Você só toma a decisão errada, você é tudo impulsivo, você compra tudo, você não se organiza, você não para, você não reflete, você não tem uma organização financeira, uma educação financeira. Países fora aqui do Brasil, que o Brasil é a bagunça, mas lá fora, crianças aprendem a educação financeira em sala de aula. Como se organiza, investe, organiza, separa, tudo que ganha, separa um pouquinho, com moedinha elas são treinadas. Para crescer e ter uma outra cultura. Agora, talvez você fale assim, a minha família era assim, meu pai era endividado, meu avô era endividado, meu pai era endividado, eu sou endividado. Parabéns. E o ciclo segue. Sabe o que você vai fazer? Criar um filho o quê? Ó. E o seu filho vai criar o seu neto como? Ó. Porque ninguém, não vai ter ninguém para quebrar o ciclo. Não vai ter ninguém na tua geração para quebrar o ciclo. Ah, vai ter essa pessoa, você que está aqui me ouvindo. Você está aqui ouvindo. Você está aqui recebendo orientação, então você vai quebrar o ciclo de miséria, de desordem, de desorganização que vem aqui, ó, na tua família, ó, e te ensinou a ser desorganizado, desleixado, sem ter determinação para cumprir a meta, para conseguir aquilo que você quer. Não, vamos fazer acontecer. Amém, pessoal? É sobre isso. O ano acabou? Não acabou. Então vamos fazer acontecer. Quem vai pegar o último aqui? Obreira. Área comportamental. Qual tem sido seu comportamento? Como você interage e se comunica com as pessoas ao seu redor? Olha aí o comportamento. Gente, eu falei sobre a família, né? Que a gente tem que amar a nossa família, cuidar da nossa família. Mas será que é só a nossa família? Será que é só a nossa família que a gente tem que tratar bem? Gente, a gente precisa aprender a ter empatia. Qual que é o nosso comportamento? Como você se comporta? Quando eu cheguei na igreja, eu tinha um comportamento X. Eu era folgada. Porque era assim que as meninas da minha rua eram, folgada. E aí eu percebi, logo de cara, que eu ia ter que mudar aquele comportamento com as pessoas. Porque coisa de adolescente, sabe quando alguém fala uma coisa, o outro vai e fala assim, só pra fazer a pessoa, tipo, deixar a pessoa sem graça? Tava desse jeito. E aí eu cheguei na igreja, olhei o comportamento das pessoas, eu falei, pô, as pessoas são educadas. As pessoas não ficam falando alto, brigando, berrando. As pessoas não são assim. Eu cheguei na igreja, eu fui olhar o comportamento das pessoas. Aí a obreira ia fazer uma reunião, ela falava, você que é menina, você tem que se comportar. Eu era moleca da vida. O menino vinha falar comigo, dava uma porrada no meio da cara dele. Era assim, era, nossa. E aí ela me chamou e falou assim, ó, tá tudo errado. Você é muito moleca. Não é assim. Você tem que se comportar, sentar. Aí me ensinou até a sentar, fechar a perna. Coisa assim, ó, básica da vida. Mas como a minha mãe ficou doente, eu fiquei um tempo sem respaldo.
Porque minha mãe sempre me educou. Mas quando ela ficou com problemas mentais, eu fiquei sem respaldo. Quem era a minha influência? As meninas da rua, que era tudo mal educada. Tudo com comportamento ruim. Gente, comportamento é importante. Tem gente que às vezes vai pensar assim, poxa, eu estou aqui na igreja, o pastor está falando de comportamento, por que ela não está falando de fé? Por que ela não está falando de oração? Por que ela está falando de comportamento? Gente, comportamento é tudo. Deus abençoava os profetas, ou não, pelo comportamento que eles tinham. Olha o comportamento de Jonas, rebelde, um rebelde. Quem conhece a história de Jonas? Deus ama o rebelde? Não. Não, Deus não gostou da rebeldia, não. Deus não ama a rebeldia. Ele não ama a rebeldia. Olha o comportamento lá de Pedro, lá arrancando lá e já arrancando a orelha do outro. Aqui vai ser assim. Jesus foi lá, tapou a orelha. Falou, não. Colocou a orelha de volta no soldado. Não é assim, não. Então, Deus, ele muda comportamentos também. Para pensar, Deus, ele muda comportamento. A gente tem que ser educado, a gente, sabe, tem que ser pessoas, tipo, que tem empatia, você coloca no lugar do outro. Você não sabe a guerra que a pessoa que está sentada do seu lado está vivendo, você não sabe. E às vezes você está estourado porque no seu serviço você passou um nervoso, aconteceu alguma coisa, você chega e você vai, ó, despenca um monte na pessoa que está do seu lado. Às vezes é sua família, às vezes é um amigo, às vezes é alguém que não tem nada a ver com seus problemas e você está o quê? Jogando um balde em cima da pessoa. Não é assim não. Dá tempo de mudar. Mas eu só vou mudar se eu acompanhar os marcadores e falar, opa, tá me mostrando, as atitudes que eu estou tendo, tá me mostrando que eu estou errado, tá me mostrando que eu tenho que tomar uma atitude certa, parar de fazer coisa errada e fazer o quê? Certo, gente. Dá tempo, pastora? Dá tempo. Pastor, eu quero consertar minha vida financeira. No final do culto você me procura e eu vou fazer com você. Nós vamos organizar, fazer uma planilha. Vamos organizar a tua vida financeira. E fazer um propósito de oração, né? Que não adianta você ser organizado sem fé. É sempre 50-50. 50% de Deus, 50% nosso. Ah, pastor, eu quero ser uma pessoa de fé, eu quero que Deus abençoe a minha vida espiritual. Me procura no final do culto, a gente vai fazer um propósito de oração. Vamos orar todo dia, tantas horas. Sabe? E funciona, gente. Funciona. O que você faz com fé, colocando no seu coração com a direção de Deus, funciona. Amém?